Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 18, capítulo 24. Então agora nós vamos para uma outra questão, modos de se distinguirem os bons dos maus espíritos. Mas existe um modo? É relativo, mas existe um modo, sim, de distinguirem-se os bons dos maus espíritos. Então, isso é o que Kardec, no capítulo 24 do Livro dos Médiuns, ele nos esclarece. Então, na questão 262, ele diz assim, se a identidade absoluta dos espíritos, se a identidade absoluta, isso é muito profundo, se fôssemos esclarecer a respeito só do que acabamos de ler aqui, se a identidade absoluta dos espíritos em muitos casos, se fôssemos esmiuçar a respeito só desse item, ia lá uns 20 vídeos de 26 minutos. Mas vamos, como se diz aquele ditado aqui na Terra, vamos pegar leve, Se a identidade absoluta dos espíritos em muitos casos, uma questão acessória e sem importância, nós temos que esclarecer alguma coisa aqui. Eu não sei se você teve a oportunidade de nos vídeos anteriores, deparar praticamente com esta questão e com o esmiuçamento sobre essa questão, sobre esse assunto. Porque se torna acessória e sem importância, praticamente essa identidade absoluta dos espíritos se torna acessória e sem importância aos verdadeiros espíritas. Aos verdadeiros espíritas, essa questão ela se torna acessória e sem importância, essa identidade. Você entendeu? Porque os espíritas verdadeiros, por eles ter começado lá no princípio, na doutrina dos espíritos, pela teoria e não pela prática, eles conseguem separar o joio do trigo. Eles conseguem separar o joio do trigo. Porque quando fala-se no joio e no trigo, eu não sei se você conhece o joio. O joio, ele é tão semelhante ao trigo, isso não é história não, ele é tão semelhante ao trigo que o agricultor, se ele adentra a roça, a plantação de trigo, com a intenção de arrancar algumas ervas daninhas, ele pode acabar arrancando o trigo achando que é uma erva daninha, de tão idêntico que é o joio. Busca saber isso para você ver.
Gente, o conhecimento é tudo. Nós nos enriquecemos cada vez que aprendemos um pouquinho mais. E nós não podemos perder essa oportunidade de conhecer as coisas. Nós não podemos perder a oportunidade de nos enriquecermos. Então, para o espírita verdadeiro, essa questão é acessória e também sem importância alguma. Agora, diferente ao místico, diferente ao pseudo, diferente ao charlatão, ao mistificador. Ele tem que ficar muito atento, porque a partir do momento que ele não possui conhecimento, esses mistificadores na erraticidade, aproveitando-se da ignorância desses mistificadores no corpo físico, causa uma desordem imensa, né, na vida da pessoa. Então, se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória e sem importância, o mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre bons e maus espíritos. Você viu só? O mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre bons e maus espíritos. Porque é necessário. E nós sabemos quando os espíritos são bons e quando os espíritos são ardilosos, são mal intencionados. Agora, tenho que ressaltar também, só consegue saber se o espírito é bom, se ele é ardiloso, se ele é detentor de segundas e terceiras em diantes intenções, o verdadeiro espírita. Porque o não verdadeiro, ele não raciocina. A pessoa que não é verdadeiramente espírita, ela não raciocina. Então, ela chega e pede para você assim, por exemplo, eu queria pedir ao mentor da casa que curasse o meu câncer. É possível? Sim, é possível. Vamos levar o conhecimento do mentor da casa. Pois bem, o mentor da casa vai dizer da seguinte forma: confia em nós que faremos tudo por você. Você não tem que se preocupar com nada. Desse momento em diante, o teu problema passa a ser nosso problema. Se é uma pessoa que tem conhecimento da doutrina dos espíritos, primeiramente que ele nunca que pediria para que os bons espíritos o livrassem daquele câncer. Começa por aí. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo está a dor, o sofrimento. É uma bênção que Deus envia aos teus eleitos. Então, espírita,
verdadeiramente espírita administra o corpo, cuida do corpo, vai ao médico, vai ao oncologista, recebe quimioterapia, radioterapia, se submete a várias cirurgias no hospital e nunca que na casa espírita. Porque é aquele que chega na casa espírita, aquele conhecedor, aquele espírita, viu, gente? Eu estou dizendo espírita. Porque aquele espírita que chega à casa espírita com um câncer, pedindo para que os mentores o livre daquele câncer, ele não é espírita. Ele também é um pseudo espírita. Ele é uma pessoa indignada. É uma pessoa que ainda não aprendeu a aceitar e nem a se aceitar. Ele ainda não se resignou. Ele ainda não conseguiu entender que aquele câncer ali no teu organismo físico existe porque a tua alma está enferma e não é enferma. Está. Então não adianta nada. Não adianta nada eliminar o câncer externo e permanecer com o câncer interno. E como que se elimina o câncer interno? Nós temos que nos preocupar em eliminar o câncer interno e não o externo. O externo é acessório. O externo é sem importância. Olha o raciocínio. O externo é acessório. O externo é sem importância. Você acredita que se você, durante alguns anos, através da resignação, da aceitação, se você busca a transformação moral, a transformação intelectual, a mudança de hábito, de comportamento e de atitudes, você acredita que através da tua transformação mental, a mudança de pensamento, porque se as pessoas soubessem o poder do pensamento, o poder das energias que emana do pensamento, você sabia que através dessa mudança toda, você pode eliminar o câncer interno, vindo posteriormente a eliminar o câncer externo. Mas se não der tempo de você eliminar o câncer externo, e apenas deu tempo de você eliminar o câncer interno, porque durante aquele período você veio a óbito, você não tem que se preocupar com isso. Por que você não tem que se preocupar com isso? Porque você tem que retornar à pátria espiritual, é livre do câncer interno e não do câncer externo. Porque todos nós nos encontramos no corpo físico para a purificação interna e não a purificação externa. A purificação externa é o resultado da resignação interna,
da aceitação, da autoaceitação. Então, creio que de hoje em diante você vai passar a ouvir certas coisas que você vai pensar assim, isso é um absurdo, mas é aquele ditado, né? Tem aquele ditado que quem acorda mais cedo e vai à mina d'água, ele tem chance de tomar água limpa primeiro que as outras pessoas. Então você vai ter oportunidade de ouvir muitas coisas que você vai pensar assim, mas isso é um absurdo. Como pode a pessoa vindo a óbito com um câncer externo e mesmo assim ainda agradecer a Deus? Mas é porque a pessoa pensa dessa forma, que é um absurdo, porque ele desconhece a imortalidade da alma. Nós somos eternos, gente. Nós somos eternos. Isso aqui é apenas uma vestimenta que nós devemos cuidar. Ir ao oncologista. Nós devemos ir ao clínico geral, nós devemos ir ao psicólogo, ao psiquiatra, nós devemos recorrer a tudo. Mas nunca que chegue a uma casa espírita, verdadeiramente espírita, e peça para que os mentores espirituais daquela casa retire do teu corpo físico determinadas enfermidades. Sabe como você deve se comportar? Com todo respeito aos termos. Rogue na casa espírita que você vai, que você frequenta, rogue aos bons espíritos da seguinte forma: meu Deus, ninguém melhor que o Senhor sabe o que acontece comigo. Não sou resignado e nem resignada. Tenho uma grande dificuldade de aceitação. Mas eu te peço, Pai, fortaleça a minha resignação, a minha aceitação. Rogo-te, Pai, que sustente as minhas energias, que me dê paciência para que eu possa suportar esta prova com aceitação, com amor. Vó Leontina, por exemplo, Vó Leontina que está aqui presente, né? É uma sarna no meu pé, graças a Deus, ainda bem que eu tenho ela. Mas ela me testa sempre. Ela chega, eu tenho problemas seríssimos de coluna, que eu me trato, mas não sou lá muito, né? Assumo. Eu tenho problemas nos rins. Eu tenho muitos obsessores de vidas passadas que me seguem. Eles gostam de mim. Parece que agora deram uma tréguazinha, sabe, devido a uma conversinha que nós tivemos. Então, né, tem algum segredinho por aí oculto. Então, por isso que muitas coisas vão começar a mudar. Então, vó chega e me diz assim: meu filho, permita que eu alivie a tua dor na coluna, nos rins. Permita que eu converse com esses espíritos, meu filho. E eu olho muito bem assim para ela e falo assim: vó, não intrometa no que é meu. Porque quando eu procurava esses problemas, eu não lembrei da senhora em um instante. Então não vai ser agora que eu vou pedir. Não. Eu quero da senhora que me fortaleça, que me dê força. E mais nada.
Os obsessores são meus. A cólica de rins é minha. O problema na coluna é meu. Não toque. Você pode pensar o que você quiser, mas isso está relacionado ao meu livre-arbítrio. Eu não quero que cure o meu corpo antes do meu eu ser curado. Agora, quem pode curar o meu eu? Eu apenas. Através da minha mudança de hábito, de comportamento e de atitude, através da minha moral. Então nós devemos tomar muito cuidado. O contrário já acontece nas casas espíritas que não são sérias. As pessoas chegam pedindo aos bons espíritos, coitadinhos, são bons espíritos nada, são escravos das pessoas encarnadas. Porque existe também no plano, na erraticidade, escravo de encarnados. Porque foram escravos lá na época da escravidão, da escravatura, continuam até hoje sendo escravos. Então as pessoas chegam pedindo, porque eu tenho medo da morte, porque eu tenho medo de deixar meu isso, meu aquilo. Medo da morte por quê? Mas a gente respeita. Aí você pode me dizer assim, mas tem a ver esse assunto que você está dizendo com a leitura? Olha, uma coisa eu posso te dizer. Muitas coisas de hoje em diante, você vai passar a ouvir e você vai ficar um pouquinho assim assustado. Mas se você raciocinar, você vai perceber que tem uma certa lógica. Inclusive no livro dos médiuns, eu achava que nós não íamos conseguir terminar o livro dos médiuns. E já me foi permitido não só terminar o livro dos médiuns, como dar sequência na Gênese, no livro O Céu e o Inferno, e depois nós vamos para um outro livro que, para mim, é um dos livros mais fáceis da literatura espírita, de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Aqui é que você vai ficar sabendo quando é que uma pessoa merece ir para um hospital psiquiátrico. Desejam me colocar no hospital psiquiátrico? A oportunidade está aqui, ó. As pessoas vão ouvir cada coisa aqui que... Por isso que eu costumo dizer, eu tenho poucos amigos. Eu não tenho lá muitos amigos. Se eu contar em uma mão, eu não consigo encher os 5 dedos de uma mão. Porque eu tenho muitas amizades. Eu tenho mais de 2.000 amizades. Eu tenho amizade com o Luiz. Mas amigo é diferente. Amigos são aqueles que comungam os mesmos ideais. Ainda mais de hoje em diante, muita coisa vai mudar. Eu acredito que até esses quase 5 amigos vão se afastar de mim. Eu acredito. Porque eles vão ficar assim tão assustados que a minha presença próxima a eles vão sentir vergonha. Eles vão pensar assim, meu Deus, mas as pessoas nos vendo lado a lado com o Luiz vai achar que nós também somos doidos. Vamos nos afastar dele? Mas com todo o respeito que merece todo mundo, porque por uma questão de ética, eu não estou dizendo o nome de ninguém.
eu prefiro estar ao lado do Cristo do que estar do lado de amigos falsos. Ou comunga no mesmo ideal, fazer o quê? Cada um tem o seu livre-arbítrio. Cada um tem o direito de agir do jeito que quer. Agora, eu não sou obrigado a estacionar porque as pessoas, por ignorância, preferem manter-se estacionados. De forma alguma. Você acha que Bezerra de Menezes, ele se estaciona onde nós nos estacionamos? Não. Bezerra de Menezes continua o teu curso evolutivo. Ali nos permanecemos estacionados. O dia que nós quisermos acordar, ele volta e nos dá uma mão. É a mesma situação. Comunga aquilo que eu comungo à luz da doutrina dos espíritos. Faz parte do meu rol. Faz parte da minha amizade sincera. E parece que eu posso contar nos 5 dedos. 1, 2. Não posso contar mais que 2 em 5 dedos. Não é desfazendo de ninguém. Mas é a realidade. Porque é preciso comungar os mesmos ideais. Vamos para o próximo vídeo.